Olá, pessoal. Então, vamos para a nossa última aula do módulo de tecnologia de leite e derivados. A gente vai entrar mais nos derivados mesmo. Numa aula tão curta, é claro que eu não vou poder dar detalhamento que talvez alguns de vocês gostariam, né? Não tem como. Então, eu vou começar falando de uma forma abrangente de alguns processos, como, por exemplo, o processamento de queijo. Esse fluxograma aqui, ele é um fluxograma de processamento de um queijo parmesão, mas eu acho que ele mostra muito bem como que seria um processamento, né, de queijo. Então, eu vou pegar o leite cru. Pela legislação brasileira, eu não posso produzir nada com leite cru, mesmo queijo, embora o queijo Minas, um queijo bem tradicional do Brasil, seja feito com leite cru. Para vender esse leite, esse queijo com leite cru, eu preciso dar um certificado de sanidade do meu rebanho para que eu possa comercializar esse leite da forma cru, né, sem tratamento térmico. Mas então eu vou pegar o leite cru, eu deveria, a maior parte dos queijos, fazer um tratamento de pasteurização, depois uma padronização e depois a etapa de coagulação, onde a gente vai ter, em conjunto, geralmente, na maior parte dos queijos, a coagulação enzimática e a coagulação ácida. Então, por que eu vou fazer uma coagulação ácida e enzimática? Né? Porque, então, a enzimática vai me dar a textura que eu estou buscando, mas esses micro-organismos aqui, embora eles demorem para agir, eles não vão agir na textura, naquela coagulação do queijo, não vai ser a coagulação enzimática vai ocorrer muito antes da coagulação ácida. No entanto, esses micro-organismos, eles vão estar lá e vão produzir acidez, que vai interferir no sabor, eles vão produzir alguns aromas, dependendo da cepa, eles podem produzir até algumas características, como formação de gás e a oleadura, depois no queijo. Eles podem produzir enzimas que vão interferir na textura. E essa própria acidez, ela vai interferir também em como o cálcio vai estar nesse coágulo principal, que é um paracaseinato de cálcio, esse coágulo principal, e ele vai interferir na textura como essa teia de coagulação vai se unir. Bom, e até aqui é muito parecido a maior parte dos queijos. Daí eu vou fazer o corte, né, com liras que a gente faz na indústria, ou com facas, como a gente faz em casa, ou só destruindo esse coágulo. Tem alguns processos, mas se eu destruo ele em pedaços muito pequenininhos, ele vai soltar muita água. E no caso de um parmesão, eu vou querer isso, mas se eu quero um queijo mais úmido, no caso de um queijo típico brasileiro, que é o queijo Minas Frescal, eu quero ele mais molhado, então eu vou cortar em pedaços menores, não vou preocupar muito em triturar ele demais. Se a gente tem um equipamento próprio para queijo, a gente geralmente tem um tanque com uma redinha aqui e uma saída desse todo o soro que foi produzido. Então, depois que eu faço coagulação, eu tenho que dessorar, tirar o soro. Por isso até que a gente corta para aumentar a área de superfície. E no caso do parmesão, depois de tirar o soro, eu ainda vou triturar ele bastante para que ele fique em pedaços bem pequenininhos. E aí, a hora que eu vou processar, eu consigo expulsar o máximo de água, porque lembra que a gente comentou na aula do módulo anterior, que quanto maior a atividade de água disponível para micro-organismos, para reações, mais rápido ele pode deteriorar. Então, aqui eu vou querer expulsar bem a água, porque esses queijos de tipo parmesão, eles chegam a ficar maturando por 2, 3 anos, dependendo do tipo de queijo, né? Então, ele vai para esse processo de maturação longa apenas se eu consigo reduzir essa atividade de água bastante. Então, daí eu preciso de prensa e às vezes até da moagem, que é o caso do parmesão. A maior parte dos queijos não existe essa etapa de moagem e alguns nem a prensa tem, né? Então, a gente faz em casa, geralmente a maior parte dos queijos é até um queijo mais úmido, sem essa prensagem. Então, algumas etapas importantes com a pasteurização, elas muitas vezes são evitadas dependendo do tipo de queijo. Agora, por que eu não devo fazer queijo com leite cru, né? Bom, dependendo, claro que pela legislação também não posso vender, eu posso ser autuado, mas se você pegar esse queijo aqui, que é um queijo típico desse Minas Frescal brasileiro, em geral, ele não tem tantas oleaduras quanto esse queijo aqui. Essas oleaduras, né, esse queijo bem rendado, que a gente fala parece uma renda de tantos furinhos, a bactéria ácido lática, ela não produz muito gás. Se a gente pegar um iogurte, ele não é gaseificado. Então, como é que eu tenho tantas oleaduras assim num queijo que não era para ter? Em geral, é uma contaminação, geralmente por coliformes, até coliformes fecais em alguns casos. Então, esse queijo todo rendado, ele é um queijo
ruim, na verdade, porque esse gás, ele não veio da bactéria lática, ele veio de um contaminante que estava ali, e muitas vezes contaminante altamente indesejado, tá bom? Então, é por isso que a gente faz a pasteurização pensando nos patógenos, mas acaba deixando um queijo muito mais saudável, inclusive, porque ele, falta de higiene, processos que viriam lá da ordenha, ele consegue eliminar na etapa de pasteurização. Então, por isso que é muito difícil que essa pasteurização caia tão fácil assim, essa exigência, pelo menos no Brasil. Então, a gente tem permissões do MAPA para produzir queijo com leite cru. É possível se eu apresentar a sanidade do rebanho, como, por exemplo, a IN 30 de 2013, né, do Ministério da Agricultura, mais brasileiro, mas eu continuo com alguns problemas se eu não tenho um processo bem redondinho, bem cuidado desde o início, tá? Então, tem que tomar muito cuidado, se alguém tem um estabelecimento próprio, tentar deixar essa qualidade do leite inicial a melhor possível, que daí tudo que vier dele eu vou ter um produto melhor. Bom, tem também no Brasil, a partir de 2018, a possibilidade de produzir o selo arte. O selo arte é para processos artesanais. Então, aí ele permite que, se aquele processo artesanal está dentro de uma lógica artesanal da região, uma coisa assim, que eu produza ele da forma como o costume, como, por exemplo, o leite cru. Eu tenho que provar só que esse leite tá bom, tá saudável, meu rebanho tá saudável, e aí eu posso produzir. Bom, bactéria lática produz tanto gás? Então, não, esse renda aqui, então, vem de uma coisa bem desejável, tá? Mas quando a gente olha aqui, a gente vê vários tipos, né? Como que a gente poderia falar isso numa aula rápida? Impossível. Então, cada um tem sua característica, e dizer assim, que embora esses queijos todos deliciosos, maravilhosos, e a gente pode copiá-los, a gente também pode ter um queijo da região. Por que não um queijo com a característica, o terroir, né? Assim como tem para vinho, tem terroir para leite também. Então, aquele gado que pastou numa gramínea específica, que tem algum sabor específico ali naquela região, o leite vai ter notas características da região. O micro-organismo que vive naquela região, se eu produzir com leite cru, ele vai ter um sabor específico daquela região, né? Então, incentivar mais a produção de queijos que são da região, sem tentar necessariamente imitar um queijo lá da França, um queijo todo especial de uma região específica, tá bom? Mas o que vai diferenciar? Vai diferenciar o processo, o tipo de micro-organismo, então, o tipo de leite, se é leite de vaca, de cabra, de ovelha, né? Quando a gente fala, por exemplo, desse leite, desse queijo gorgonzola aqui, então eu quero que cresça um fungo, esse é um fungo específico, né? Eu quero que ele cresça e eu quero que depois esse fungo vai produzir enzimas que vão fazer proteólise no meu queijo, né? Que é a quebra das proteínas, que vão fazer lipólise no meu queijo, que é a quebra do lipídio, produzindo uns ácidos graxos, formando os ácidos graxos que dão essas notas bem características desse queijo gorgonzola. Ele é bem buscado isso. Mas como é que eu faço para crescer um fungo? Então eu tenho que saber que esse queijo tem que estar úmido, porque senão o fungo não vai se desenvolver. Eu tenho que fazer furinhos nele para que entre oxigênio e esse fungo respire e consiga contaminar, na verdade eu quero, né, que ele cresça no meu queijo. Depois eu tenho que dar um tempo nele embalado para que essas enzimas desses micro-organismos atuem nessa processo de lipólise, no processo de proteólise, dando aquele sabor, característica, aquela textura característica do queijo. Então eu tenho que conhecer, né, bem o processo do qual eu vou empregar. E aí uma curiosidade, e que é muito importante, vocês são agora, né, especialistas na área de alimentos, não falem e não façam essa confusão. Tem muita gente que fala assim, queijo branco tem pouca gordura. Então, recomenda a ingestão de queijo de mussarela de búfala, por exemplo, né? Que é um queijo feito com leite da búfala. Só que búfala, gente, a espécie, claro que precisa de mais gordura. Então, ele só não é branco. Você fala, mas eu não entendi nada. Eu achava que todo queijo branco não tinha gordura. A gordura concentrada ia ficando amarelinho. Esse amarelinho são carotenoides que se ligam à gordura, né? Porque ele tem afinidade com a fração de gordura. E quanto mais gordura, mais amarelinho, porque mais intenso está o carotenoide. No entanto, nem todo ruminante produz carotenoide para ligar à gordura. O caso da búfala. E a búfala tem muito mais gordura, né? Então, às vezes, um leite de vaca chega a 5% de gordura em geral, da búfala pode chegar a 16% de gordura. Chega a ter 3 vezes mais gordura, e dependendo da espécie, dependendo do leite. Então, não dá para dizer que esse queijo tem menos gordura, muito pelo contrário, até por isso que ele é tão delicioso, né?
Então, tem um vídeo, ele está em inglês, mas é um vídeo muito legal para explicar algumas coisas de queijo. Eu recomendo vocês assistirem. E comentando assim, a gente faz o queijo sobre o soro. Uma pessoa formada antigamente, ela diria o quê? Ela diria, olha, o soro é um subproduto, é um produto, é um problema, né? Como a gente já tinha falado lá na hora que eu estava falando na primeira aula, na aula 1 desse módulo. Mas dá para fazer ricota, no mínimo, com esse soro. Dá para adicionar ele em bebida láctea, né? Que é uma metade de iogurte, metade soro. Ou então leite, soro, chocolate, fazer aqueles achocolatados, né? Fazer os whey concentrados, que são um carro-chefe de ganhar mais dinheiro aí, né? Então ele não é só produto, eu tenho várias oportunidades, eu posso pôr ele em sorvete, ele é um ótimo emulsificante. Então tem um poder enorme esse produto que é tido como um subproduto, mas não é um produto nobre, tá? Bom, esse aqui é um artigo, mas são vários, é uma sugestão de artigos, vocês podem procurar, que isso é um assunto muito difundido. O soro é muito recomendado para atletas, por isso que a gente tem esses concentrados proteicos de soro, a gente vê isso mais em barrinhas, de cereais, a gente vê isso em alimentações rápidas, até em sorvete. Mas por quê? Porque ele está ligado às proteínas do soro, elas são ricas em aminoácidos, que principalmente quando hidrolizados, mas de uma forma geral na ingestão, elas podem ajudar na síntese de proteína muscular, na prevenção de degradação muscular, na redução de gordura corporal, então até para shakes de emagrecimento estão associados a isso, mas principalmente a parte de esporte é o carro-chefe desse aproveitamento de soro para alimentação de atletas. Um outro derivado que é muito querido na indústria láctea é a manteiga é feita com a nata, né, que é separada. Para fazer uma manteiga, em geral, a gente só pode usar a parte de gordura vindo exclusivamente de gordura láctea, não posso misturar, senão eu não posso chamar de manteiga, pelo menos na legislação brasileira. Ela é feita, obrigatoriamente por bateção malaxagem, que é aquele processo que pode ser em batedeira, pode ser na mão, e, em geral, a gente tem uma fração de gordura muito intensa na manteiga, de 83% de gordura. Agora, para quem está acostumado com aquela manteiga indiana, manteiga ghee, ela já tem uma quantidade praticamente de 97, 98% de gordura, então ainda mais, a concentração de gordura é ainda maior. Eu tenho uma pequena fração de água, então na verdade é uma emulsão ainda, mas aí agora onde a fase principal é a gordura. Um mínimo de lactose, que precisa inclusive ser expulso o máximo possível para não contaminar minha manteiga. Então vamos lá. A manteiga então, ela pode ser feita numa batedeira dessas industrializadas, ela pode ser feita na mão, até com garrafa de vidro, batendo na velocidade assim girando, como se fosse uma secadora de roupas, por exemplo, uma velocidade dessa. E essa etapa da bateção é muito importante porque a gente tem a gordura dentro de um glóbulozinho, de uma membrana lipoproteica por fora, que é como se fosse uma bexiguinha. A gente precisa estourar essa bexiguinha para que a gordura saia e forme uma fase contínua. É por isso que é o processo de bateção e malaxagem. E a hora que a gente consegue inverter a nossa emulsão, com a maior parte de gordura, aqueles 16% só de água, a água que não consegue se ligar nessa emulsão nova, ela se solta, formando o soro da manteiga ou leitelho. Né? Então, essa parte, esse leitelho, esse soro, ele é rico nutricionalmente, é um alimento bastante querido, inclusive. Quando a gente vai tirando o leitelho, que também não é um subproduto, é um alimento muito rico nutricionalmente, rico na indústria de alimentos, é um ótimo emulsificante natural. Então, se eu tirar a primeira fração, ele é bem concentrado. Quando a gente faz em casa, a gente costuma ir lavando com água gelada para ir ajudando a expulsar esse leitilho para não ficar muito açúcar e não, né, que a lactose e contaminar. Mas então, na indústria, a gente pegaria essa primeira fração, porque daí está no máximo numa lavagem, pegar um pouco mais, mas geralmente a gente não faz essa lavagem, porque os processos são bem mais eficientes. E eu pego essa primeira fração, e além de ir rica em vários compostos que fazem bem para a saúde, ela também é aquele emulsificante natural. Nos Estados Unidos, isso é vendido com o nome de buttermilk para fazer panquecas, e ela é muito apreciada na culinária. Então, o leite ele não é um subproduto, é usado em bebidas lácteas também, como, por exemplo, essa bebida láctea que é um chocolatado. Ela também é excelente para sorvetes, daí nesse caso, é para ser um emulsificante na estrutura da natural, né, que não precisa ser um emulsificante artificial na produção
de sorvetes, e como eu falei, ou em pó, ou líquido, na forma, né, de caixinha, o buttermilk, que seria o leitelho em português, ou soro da manteiga. Um outro queridíssimo, né, da indústria de derivados seria o doce de leite, e o doce de leite, na verdade, então, a matéria-prima é leite, açúcar, mistura, e eu vou começando a aquecer. Tem um ingrediente que é o bicarbonato de sódio, que ele pode ser adicionado. Por que a gente adicionaria bicarbonato de sódio? Quando o nosso leite está muito ácido, ele não aguenta o tratamento térmico, ele começa com o calor, ele quase que coagula. Quase que não, praticamente ele coagula, ele forma um doce que chama ambrosia, como se fosse parecido com ambrosia, ele coagula todo o leite, ele não fica essa textura cremosa, esperada de um doce de leite. Então, o bicarbonato, quando ele está muito ácido, bicarbonato, ele é um sódio, né? Então ele dissolve, um sódio, perdão, ele é uma soda, né? Leve, mas é. Então ela vai reagir com o ácido, neutralizando o ácido, e não deixa que a hora que eu esquente, ele vai formar a coagulação. Então, aquele H+ do ácido não vai interagir com a nossa proteína, caseína, coagulando durante a formação do doce de leite. Então é por isso que eu tenho que adicionar o bicarbonato antes de cozinhar, né? O açúcar, muitas vezes ele é adicionado depois, porque na hora que começa a subir o fogo, as pessoas vão jogando açúcar para ajudar a baixar esse fogo. Então, é tipo um truque de processamento, mas ele não tem necessidade de ser adicionado depois, é só para facilitar. E aí o ponto do doce é o teor de graus Brix, que é os sólidos solúveis daquele produto, de quantidade de quanto tem de açúcar. Então, conforme eu vou concentrando, eu vou tendo um doce mais mole, um doce de corte, né? Até que eu chego no ponto desejado, que isso tem uns truques, por exemplo, para ficar cremoso assim, geralmente a gente pega um copo de água e joga uma bolinha dele, se ele não dissolver rapidamente, ele já está ficando nesse ponto, mas isso é muito empírico, o ideal mesmo seria comprar um refratômetro de Brix e medir para ele estar sempre igual, e produzir um produto mais homogêneo. E aqui está fazendo para resfriar e embalar, mas o ideal é que a gente utilize vidros, porque o material, além de deixar o produto mais bonito, ele fecha hermeticamente e ele pode manter uma validade bem longa do produto, e a gente consegue esterilizar o vidro. Então, se esse vidro está limpo e eu jogo o meu doce quente e fecho, eu inclusive faço vácuo automático a hora que ele esfria, e que é uma coisa que preserva ainda meu doce por mais tempo. Embalado e armazenado, não necessita de refrigeração. Aqui no Brasil é permitido que eu misture doce, como doce de goiaba, banana, ameixa, chocolate, entre outros doces. Se alguém tiver interesse em entender melhor esse aspecto do bicarbonato neutralizar e não deixar o doce ficar coagulado, tem um vídeo que eu sugiro vocês assistirem. Agora, lembrando que o excesso de bicarbonato deixa ele mais puxa-puxa e escuro, também não é um defeito de produção, também não é indicado, tá? Pessoal, e o pequeno produtor? Daí tem uma notícia aqui, caso alguém tenha interesse, que justamente ele aponta o doce de leite como uma ótima opção, porque ele não precisa de refrigeração, ele tem uma longa vida de prateleira, ele, por ter muito açúcar, ele se conserva muito mais. Como é um doce que precisa ser aquecido muito, ele também, e quando é embalado a quente, sem nenhuma contaminação, ele dura por muito tempo de forma muito segura. Então, é um alimento realmente bem tranquilo para um produtor ter, e uma opção, né, que as pessoas gostam muito de doce, de leite, aqui no Brasil pelo menos. Ele ganha um mercado grande, inclusive para outras empresas, como padarias, restaurantes, né? Pessoal, então, ele tem uma grande vida de prateleira, por isso que ele seria indicado para pequenos produtores, cooperativas, e o equipamento é simples, posso fazer até um tacho em casa, diferente de outros que eu mostrei aqui para vocês, tá? Estocagem em temperatura ambiente, eu preciso de refrigerado, ele dura bastante. Então, pessoal, era isso. Com certeza tinha muita coisa para falar, mas é impossível no tempo nosso. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Um abraço a todos, podem sair.